Atos, capítulo 13. E havia em Antioquia, na igreja que estava ali, alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que tinha sido criado na infância junto com Herodes o tetrarca, e Saulo. E tendo eles prestado serviço ao Senhor, e jejuado, o Espírito Santo disse: Separai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então jejuando, e orando, e pondo as mãos sobre eles, os despediram. Portanto estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para o Chipre. E tendo chegado a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e também tinham a João como trabalhador para os auxiliar. E tendo eles atravessado a ilha até Pafo, acharam um certo mago, falso profeta, judeu, cujo nome era Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, tendo chamado a si a Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o mago, que assim significa seu nome, procurando afastar o procônsul da fé. Mas Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e olhando fixamente para ele, disse: Ó filho do diabo, cheio de toda enganação e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os corretos caminhos do Senhor? E agora, eis que a mão do Senhor está contra ti, e serás cego, não vendo o sol por algum tempo. E no mesmo instante caiu sobre ele um embaçamento, e trevas, e ele, andando ao redor, procurava alguém que o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que tinha acontecido, creu, espantado pela doutrina do Senhor. E tendo partido de Pafo, Paulo e os que estavam com ele foram a Perges, cidade da Panfilha. Mas João, separando-se deles, voltou a Jerusalém. E eles, tendo passado de Perges, vieram a Antioquia, cidade da Pisídia, e ao entrarem na sinagoga em um dia de sábado, sentaram-se. E depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram, dizendo: Homens irmãos, se em vós há alguma palavra de exortação ao povo, dizei. E Paulo, levantando-se e fazendo gesto com a mão, disse: Homens israelitas, e vós os que temeis a Deus, ouvi, o Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais, e exaltou ao povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com o braço levantando, ele os tirou dela. E pelo tempo de cerca de 40 anos, ele suportou os costumes deles no deserto. E tendo destruído as 7 nações na terra de Canaã, repartiu-lhes as terras por sorte. E depois disto, cerca de 450 anos, ele lhes deu juízes, até o profeta Samuel. E depois disto, pediram a um rei, e ele lhes deu a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, durante 40 anos. E tirando a este, levantou-lhes por rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: Eu achei a Davi, filho de Jessé, um homem conforme o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus levantou a Jesus por Salvador de Israel, tendo João I, antes de sua vinda, pregado o batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Mas quando João cumpriu sua carreira, disse: Quem vós pensais que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele, cujas sandálias dos pés eu não sou digno de desatar. Homens irmãos, filhos da descendência de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós é enviada a palavra desta salvação. Porque os que habitavam em Jerusalém, e seus líderes, não conhecendo a este, ao condenarem-no cumpriram as vozes dos profetas, que são lidas todos os sábados. E mesmo achando nenhum motivo para a morte, pediram a Pilatos que fosse morto. E tendo eles cumprido todas as coisas que estavam escritas sobre ele, tirando-o do madeiro, puseram-no na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, o qual foi visto durante muitos dias pelos que haviam subido com ele da Galileia, que são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos o evangelho da promessa que foi feita aos pais, ao qual Deus já nos cumpriu a nós, filhos deles, ressuscitando a Jesus. Assim como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. E quanto a que o ressuscitasse dos mortos, para nunca mais voltar à degradação, assim disse: Eu vos darei as fiéis beneficências de Davi. Por isso que também em outro salmo ele diz: Não permitirás que teu santo veja degradação. Porque, na verdade, tendo Davi servido ao conselho de Deus, morreu,
foi posto junto a seus pais, e viu degradação. Mas aquele a quem Deus ressuscitou nenhuma degradação viu. Seja-vos, pois, conhecido, homens irmãos, que por este vos é anunciado o perdão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, neste é justificado todo aquele que crê. Então vede, para que não venha sobre vós o que está escrito nos livros dos profetas, vós desprezadores, vede e espantai-vos, e desaparecei-vos, porque eu opero obra em vossos dias, obra na qual não crereis, se alguém vos contar. E tendo os judeus saído da sinagoga, os gentios rogaram-lhes que no sábado seguinte eles lhes falassem estas palavras. E tendo terminado a reunião da sinagoga, muitos dos judeus, e dos religiosos prosélitos, seguiram a Paulo e a Barnabé, os quais, falando-lhes, exortavam-nos a permanecerem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, ao verem as multidões, ficaram cheios de inveja, e falavam contrariamente ao que Paulo dizia, falando contrariamente e blasfemando. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era necessário que a palavra de Deus fosse primeiro falada a vós, mas já que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós nos viramos em direção aos gentios. Porque assim o Senhor nos mandou, dizendo, eu te pus como luz para os gentios, para que tu sejas como salvação até as extremidades da terra. E os gentios, tendo ouvido isto, alegraram-se, e glorificavam ao Senhor, e creram todos quantos estavam determinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor era divulgada por toda aquela região. Mas os judeus incitaram algumas mulheres devotas e honradas, e aos líderes da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram de seus limites. Mas eles, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, vieram a Iconio. E os discípulos se enchiam de alegria e do Espírito Santo,